A gente está hoje conversando com três figuras muito importantes aí na cidade de São Paulo, que são lideranças da sociedade civil, que lutam cada um pela sua região, né? A Rafaela Galete, que vai entrar logo mais, que era advogada e presidente do Move Paulista, que é a Associação do Movimento dos Moradores, Prestadores de Serviço e Comerciantes da Avenida Paulista e entorno. O Bruno Maia, que é formado em Administração de Empresas e Gestão de Pessoas, é vice-presidente do movimento Higienópolis Segura. E o Carlos Beltel, que é proprietário do restaurante vegetariano Apfel no centro, que é muito bom também. Quem não conhece, recomendo que visite assim que estiver normalizado. Muito bom. Já está há 36 anos, faz parte do Conseg do Centro e é organizador da caminhada noturna pelo centro. Há 30 anos milita pela recuperação da região. A Rafaela Galete acabou de entrar, bem-vinda, Rafaela, prazer Boa aqui com noite, você. Caio, boa noite, amigos. Boa noite. Carlos, Bruno. Então vamos fazer o seguinte. Pode falar. Antes de tudo, se eu bem vi, hoje é seu aniversário. Hoje é meu aniversário. Parabéns, Caio, felicidades. Meu aniversário, estou fazendo 38 anos e é uma situação diferente, né? Você comemorar o aniversário sem poder reunir as pessoas, abraçar tal. Mas o importante é que a gente passe logo essa pandemia e volte ao normal quanto antes, né? Nem fale, precisamos andar aí, vencer esse vírus e viver a nossa vidinha de sempre, com algumas modificações, mas nós vamos chegar lá. Com certeza, com certeza. Então vamos fazer o seguinte, hoje o tema da live é os desafios da zeladoria na cidade durante a pandemia. É evidente que a gente não precisa ficar restrito a isso, a gente pode falar de outros temas, tem problemas que independem da pandemia, eles continuam, pioram. E aí eu acho que é legal, como eu apresentei aqui vocês, são, né, o centro, na verdade o centro é grande, então o centro até inclui Higienópolis também, inclui parte do lado de cá da Paulista, que é a Bela Vista, o Bexiga, que enfim, o centro é muito grande, mas eu acho que vocês podem falar cada um da sua região ou da onde vocês estão atuando mais, e a gente bater esse papo, acho que é importante, porque as pessoas me cobram e falam, tal, eu falo, gente, os problemas não param. Tudo que é relacionado à Covid é uma coisa a mais, porque os problemas da cidade seguem. Então, vocês que trabalham na sociedade civil por melhorias da cidade sabem disso melhor que ninguém. Então, vamos fazer o seguinte: conforme cada um falar, põe no mudo, quem não estiver falando, põe no mudo para não dar microfonia, a menos que esteja com o fone, e aí a gente pode bater um papo. Então, eu queria que, como que a gente faz a ordem de começar aí? Para falar um pouco da região que você representa. As mulheres primeiro. Lógico. Obrigada, Carlos. Tá bom, então vamos lá. Nosso tema específico hoje é bem sério, bem grande, abrangente. A nossa região é talvez a mais heterogênea da cidade. Nós temos desde a Cracolândia, a Avenida Paulista, passamos por Santa Cecília, como você bem falou, Higienópolis, e tudo que tem em São Paulo tem no centro. Todas as soluções e todos os problemas. Nós temos tudo do mundo desta cidade, nesta região super heterogênea. E todos os problemas que existiam antes da pandemia continuam ocorrendo. Aliás, alguns agravados pela própria situação de quarentena. Todas as melhorias que nós todos estávamos pleiteando durante os últimos anos, e este ano, desde o início do ano, continuam sendo objeto de problemas para serem resolvidos, não tenha dúvida. O que eu tenho percebido, especialmente nesta fase, são obras noturnas, causando um barulho terrível. E isso está incomodando. As pessoas estão em casa, em teletrabalho, ou enfastiadas, ou ansiosas, ou com outros tantos problemas, porque essa crise é também econômica, ela tem vários ramos. E quando você consegue aquele relaxamento durante o período de descanso noturno, há uma britadeira ali do lado de fora. Há uma movimentação de obras ali na rua. A gente precisa de tudo isso, claro, precisa ser consertado, mas a minha pergunta é, vereador,
Será que não podia fazer de dia, com menos trânsito, como a gente passou uma fase aí mais calma da cidade? Será que aqui na Avenida Paulista, as empresas que estão colocando internet precisam usar britadeira com compressores tão fortes durante a madrugada? Essa é uma das questões de zeladoria da pandemia que estão na boca do povo ultimamente. Temos mais a falar, mas eu queria a participação dos nossos amigos aí também. Coloquei Muito um legal. assunto para a gente debater. Vamos passar então para os colegas. Já vou adiantar que esse tema realmente, olha, eu tenho o WhatsApp que eu deixo à disposição para as pessoas escreverem, e essa reclamação de obras durante a madrugada, e recolhimento de entulho e de lixo pesado, com caminhão, caçamba, nos horários que você está dormindo, assim, é muito frequente em Higienópolis, Santa Cecília, Bela Vista, e é uma lógica errada. Eu já vou deixar aqui minha Pinheiros opinião, também, também para o recebi Carlinhos de e para o Pinheiros. Bruno comentarem. É uma lógica errada, porque você preservar o trânsito durante o dia, né, e evitar fazer o caminhão pesado ir pegar esse entulho, essa grande movimentação, para prejudicar o sono, é uma burrice. O sono ele deveria ser a coisa mais sagrada. Então, o horário do descanso, ele tem que ser respeitado. É muito menos pior você ter uma via local com trânsito por causa de uma obra do que você ter um bairro inteiro com problema para dormir. Minha opinião, né? É uma lógica que a gente tem que reverter. Quem que quer falar? O Bruno ou o Carlinhos, agora na sequência? Pode falar, Bruno. Opa, boa noite, tudo bem? Obrigado pelo convite para estar com vocês. O Carlos eu ainda conheci só por grupo de WhatsApp, mas a doutora Rafaela já conheci ao vivo algumas vezes, a gente se encontrou nos eventos por aí. Quero deixar meus parabéns para você também. Fiz aniversário mês passado, é bem estranho fazer aniversário na pandemia, né? É bastante complicado, mas a gente se acostuma. Se Deus quiser, ano que vem as coisas vão estar normais. Bom, eu assino embaixo tudo que a doutora Rafaela disse. Eu acho que nós estamos com um grande problema aqui em relação a isso do barulho. Mais ou menos uns 60 dias está acontecendo, foi exatamente quando começou a quarentena. Então, a Sabesp está acabando com o bairro inteiro, ela fura ruas, volta e fura de novo. E isso sempre é feito de madrugada, né? Como ela falou. A gente já teve até a televisão veio aqui mostrar, já fizemos aí os ofícios, mas até agora nada, né? E para completar, agora, desde a semana passada, eles começaram a recapear as ruas da região, né? E eles fazem isso de madrugada também. Então, é bastante complicado. Para você ter um exemplo, por exemplo, aqui é o meu quarteirão, que não precisava de asfalto, ele está sendo recapeado desde a quinta-feira passada. Essa madrugada eles ficaram o dia inteiro, a madrugada inteira aqui com um barulho enorme, e quando a gente desceu de manhã não tinha feito serviço nenhum. E para piorar, na frente do meu prédio que foi recapeado, tem um buraco. Afundou o que eles fizeram. Não tinha isso. Eles pioraram a situação. Então, assim, é inexplicável porque a gente está passando isso. Se numa situação normal a gente já não conseguia entender por que eles não faziam de manhã, numa quarentena sem movimento nenhum. Ainda mais o nosso bairro aqui, não tem explicação nenhuma para que seja feito de madrugada. E agora, por exemplo, o serviço que a prefeitura fez, a Sabesp está destruindo. A prefeitura fez semanas atrás, ciclovias e tal, a Sabesp destruiu o serviço. Quer dizer, não há um mapa de, vou fazer uma obra ali, não faz um recapeamento, não há nada junto, uma conversa, é bem complicado. Acho que esse é o grande problema atualmente. Se me permitir uma colocação, eu estou com um problema gravíssimo. Todo mundo que passar na Paulista vai ver que perto da esquina da Brigadeiro tem uma obra que não acaba, tem a calçada quebrada. Por baixo daquela calçada existe o prédio, que ele, em 68 só foi desapropriado no solo, não no subsolo. E chovia, nesses tempos de chuva, chovia muito, alagava a garagem, vamos procurar o motivo. A Comgás, ao passar a tubulação dela, cortou os canos de água de chuva. Então, toda a saída de água de chuva deste imenso prédio
caía na própria laje, porque a Comgás foi aí, agora fez a ligação dela e cortou. Para recompor ou dar uma nova solução, nós estamos desde dezembro. A Comgás ainda não trouxe uma solução técnica adequada, acreditem. Sim, eu acredito, esse problema é grave. A gente tentou, inclusive, já tem 3 pedidos de CPI para apurar desmandos das prestadoras de serviço das concessionárias com gás, energia elétrica, todas de telefonia, banda larga, internet e Sabesp, porque é uma vergonha. Eles realmente, o asfalto novinho, recap feito, vai lá, rasga tudo, faz um remendo meia boca, às vezes estoura a galeria de água pluvial embaixo, estoura encanamento, aí fica erodindo por baixo. Na Veiga Filho aconteceu isso, dava a entrar um carro, porque os caras fizeram um furo lá errado, quebraram e não consertaram. Então, isso é uma coisa grave, mas aí tem interesses grandes, gente que né, manipula para não instalar CPI. Só queria fazer um parênteses. Tem muita gente assistindo aqui a gente, comentando no Facebook, e vocês sabem que eu valorizo muito o trabalho de fiscalização do parlamento, né? Eu levo isso muito a sério, porque eu vim, inclusive, do Tribunal de Contas do Estado. Eu levo essa parte técnica muito a sério. E na semana passada, teve alguns deputados estaduais que foram supostamente fiscalizar o hospital de campanha lá no AMB, fizeram uma cena patética. Eu falo isso eu tenho uns deputados, inclusive, meu amigo. Fiscalizar é você pegar um contrato, ver o que está previsto naquele contrato, quanto que vai ser pago por cada item e bater se está sendo coerente o que está sendo pago e o que está sendo realizado. Isso é fiscalizar. Você ir lá para fazer videozinho e falar que está vazio, ficar fazendo sensacionalismo, isso não é fiscalizar, não gera efeito prático nenhum, gera desinformação, e foi tão absurdo aquilo lá que eles fizeram, um desserviço, que são deputados estaduais indo no hospital de campanha municipal para falar mal do governador e defender o presidente. Está tudo errado, porque, independente da sua posição política, se você quer fiscalizar e é direito do deputado estadual fiscalizar, pega os contratos, vamos auditar os contratos. Eu estou fazendo isso, inclusive amanhã eu vou no Pacaembu, vou com a lista, com o rol de encargos do contrato lá do Pacaembu, para verificar se tudo que já foi pago está sendo realizado, e na sexta-feira eu vou no AMB. Eu não vou fazer escândalo, não vou ficar fazendo videozinho, eu vou fazer o trabalho técnico, que é o que dá resultado, porque o dinheiro público tem que ser fiscalizado, não importa se é muito ou pouco. Só vou esse parênteses aqui, porque no Facebook tem muita gente que só sabe vir xingar, criticar, acha que está fazendo a revolução, mas não está fazendo nada. Gente desinformada, gente que precisa entender qual é o papel de fiscalização dos parlamentares. Isso não tem nada a ver com partido político. Isso Eu tem a ver com penso saber executar a função. com o diálogo. Eu penso também que o papel mais importante do legislativo é a fiscalização. É claro que ele tem que ajudar na parte das leis, mas eu acho que a fiscalização é um dos ônus mais importantes que o vereador tem, que o deputado tenha, estadual ou federal, e isso não está acontecendo, vereador. Muitas coisas passam. Eu já Claro, vi casos. Rafaela, para pensar, a gente tem aqui 55 vereadores na cidade. Se cada um escolhesse um tema para fiscalizar, a gente economizaria milhões. Eu já barrei licitação de 60 milhões de reais da SP Tours para o Carnaval. Eu estou com a luta contra o Parque do Minhocão aí, que o Carlinhos, o Bruno e você me acompanham. Se não fosse essa luta, que eu estou no Ministério Público, no Tribunal de Contas, já teria implementado essa porcaria desse parque. São milhões de reais para fazer uma coisa acochambrada, sem planejamento. Então, eu estou lutando, a luta é grande. Eu acabei de entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade para anular um jabuti que a prefeitura aprovou para enfraquecer a Controladoria Geral do município. Fiz sozinho isso. Sim. Então, assim, eu estou muito tranquilo. Eu não quero que ninguém concorde comigo ideologicamente. A minha opinião sobre prefeito, governador e presidente não é o que importa, mas o meu trabalho eu levo a sério. Então, estou fazendo esse parênteses, porque realmente tem gente que está comentando que já nem respondo mais, porque são pessoas sem educação, ignorantes, mas tem outras que são simplesmente desinformadas. Então, estou fazendo esse parêntese para deixar claro, e quem não gostar, fica à vontade para não seguir a gente, tá bom? Sem xingar, numa paz aí, seja feliz. O diálogo é importante. Ter opiniões divergentes faz parte do diálogo. As pessoas, não é porque uma pessoa é de um partido, de outro partido, governador ou presidente, que tem inimigos. Ao contrário, nós todos aqui, tenho certeza que nós quatro queremos o bem da cidade o tempo todo. Tudo que o Carlos tem pleiteado, o Bruno tem pleiteado, que o vereador tem trabalhado em cima, é só pelo bem da cidade que nós vivemos.
que a cidade é para os seus habitantes, no sentido genérico, amplo, né? Comerciantes, prestadores de E o serviços. papel de vocês é fundamental, por isso que eu estou fazendo essa live hoje, para mim é um prazer. As pessoas têm que entender que 55 vereadores não vão resolver o problema da cidade. Pessoas como vocês, que vocês pegam o tempo de vocês e dedicam para cuidar do bairro, para participar de uma associação, para cobrar dos vereadores, cobrar do prefeito, dos secretários, do subprefeito, mandar subsídio, fazer denúncia. Isso que vocês fazem é um trabalho que vocês fazem voluntário, vocês fazem no tempo livre de vocês e que ajuda demais. O próprio Minhocão, que é uma luta que eu entrei graças à sociedade civil que me procurou. E depois de ir em vários vereadores, ninguém abraçou a causa. A causa da Avenida Paulista, que vocês tanto lutam, e eu estou brigando para isso, para que pelo menos esse negócio de fechar para carro não seja todo fim de semana, sejam de 15 em 15 dias. Tem E prédios preservar residenciais. os residenciais, são 18, 25 mil moradores. Então, o Aliás, papel de vocês é fundamental, eu queria deixar isso registrado, por isso que é importante. E vocês não têm questão partidária, vocês conversam com qualquer vereador, não importa o partido, vocês trazem as demandas republicanas, e é isso que esse exemplo que eu quero trazer na live, por isso que eu estou fazendo essa live hoje com vocês. nós estamos com vários problemas, não só do programa Ruas Abertas, que com os condomínios residenciais, as portas de farmácia, que o decreto do artista de rua não permite, o tipo de equipamento que é utilizado, e agora, durante a pandemia, voltando à nossa questão básica do dia, as movimentações e manifestações estão sendo na porta de residenciais. Houve um domingo desse, não foi o de confronto, não, que um condomínio residencial tinha tanta gente na saída de pedestres que a pessoa não conseguia a farmácia, que é numa loja embaixo do próprio condomínio, ali na esquina da Pamplona. A gente tem que ter um pouco mais de respeito com esses moradores. A Paulista já tinha esses 18 condomínios residenciais muito antes, até 70, eles já existiram, antes de 70, quando ela foi transformada em mista. E a gente não pode, eles não foram implodidos e não podemos desprezar a existência deles. O vereador tem ouvido muitas reclamações, inclusive minhas, sobre isso. A pessoa está domingo em casa e o apartamento é invadido por um som que é de equipamento para estádio. Isso é muito complicado. Rafael, é tão desagradável, eu fui na Paulista recentemente, antes da pandemia, você não consegue andar, entre um quarteirão e outro tem 3, 4 sons altos diferentes, então não é nem saudável isso. É uma pena, mas isso aí tudo é uma coisa que a gente é um debate que não pode ir para o extremismo, porque eu não sou contra artista de rua, eu não sou contra ter dança, Não, ter música, nada disso, mas tem que ter regramento, como é em qualquer lugar civilizado. Porque quem não mora lá, vai lá, usa e depois vai embora para casa. E quem mora lá tem o domingo, o dia de descanso, transformado no inferno. Então isso não está certo. eu Não tenho está muito certo. receio da volta da quarentena com a aglomeração que fica aqui, viu? Tenho feito pedidos para que a liberação do programa Ruas Abertas seja o mais tardia possível, enquanto os índices não estão sob controle sanitário. Assim como o Minhocão. E aí, aproveitando que também está fechado, eu vou passar para o Carlinhos Beltel, que também é um craque aí do centro, que conhece tudo, meu veterano aí de Lago São Francisco, para ele falar um pouco da luta dele pelo centro, já está há mais de 30 anos brigando para recuperar essa região. Boa noite, Caio. Meus sentimentos aí pelo passamento da sua mãe. Saudações para o seu velho e bom pai, Paulo Carneiro, bom escritor, e parabéns pelo seu aniversário. Bom, vamos contextualizar o centro. A gente tem um pouquinho mais de 30 anos que foi fundada a Associação Vivo Centro, e os prefeitos Erundina, Maluf, Pita, Marta e Kassab entenderam: nós temos um planejamento estratégico para o distrito Sé e República, que é o coração da cidade. A gente não pode esquecer isso. É aqui que está a história da cidade, arquitetura, e é o local de convívio democrático, essa região Sé e República. A gente tem um planejamento estratégico que foi muito bem sucedido, salvo nos prefeitos Haddad e atualmente Bruno Covas. Eles não entenderam
planejamento estratégico, que é exitoso. Por que exitoso? Nós conseguimos trazer o governo municipal e o estadual para ficar no centro da cidade, que é onde a população tem fácil acesso a essas instituições. Nós trouxemos 6 centros culturais para o centro da cidade, centro, Distrito Sé e República, e, acredite se quiser, agora falando propriamente de zeladoria, a gente vem discutindo pela Associação Vivo Centro e agora pelo Renova Centro, a gente tem discutido isso permanentemente com todas as gestões, exceto essas gestões infelizes do Haddad e do Bruno Covas, que a gente não consegue nem falar com o subprefeito. Eu nunca vi uma coisa dessa. Mas nem no governo Pita, que a turma falava tão mal do Pita, ele recebia a comunidade, o prefeito Pita. Eu chego a dizer que ele é um estadista comparado com Bruno Covas. E mais do que estadista, por exemplo, vamos lembrar, no governo Marta, a questão da zeladoria foi extremamente bem cuidada. A gente tinha um orçamento no tempo da Marta de 7 bilhões de reais. Hoje nós temos um orçamento de 60 ou 60 e poucos bilhões de reais. E nós andamos para trás. E quais são os itens da zeladoria que a gente gosta de destacar sempre, né, Rafaela e Bruno? Primeiro, entre outros, o lixo. Está deixando a desejar a coleta, a varrição, a coleta seletiva, não tem diálogo. Aqui na comunidade do centro, a gente se dividia em 55 comunidades, a gente contava as varrições que aconteciam no centro. A gente tinha um diálogo com os agentes vistores, e isso melhorou grandemente. O lixo era jogado na rua a qualquer hora, isso melhorou grandemente. Só que esse ganho se perde na medida em que não tem diálogo, né? Coleta seletiva, nem falar. Na questão da poluição sonora, que sofrimento, não é? Eu diria que a cidade toda sofre na poluição sonora. Eu queria lembrar que no tempo até do Pita e da Marta, e até do Kassab, o PSIL funcionava. É um órgão vital. Hoje ele está sucateadíssimo. Tem um diretor do PSIL lá que ele se esforça, mas não tem nem agente vistor, parece que são 6 agentes vistor para uma cidade toda. Então você pega uma rua Conselheiro Crispiniano, que tem, vamos dizer, naquela parte barulhenta, 100 metros, são 5 botecos que fazem o que querem. Rua Dom José, você esteve lá com a gente há um ano e meio atrás, a gente conseguiu conversar com os comerciantes, não é? Para que eles pelo menos parassem o som. A muvuca não para, mas pelo menos não tem morador na Dom José, tem um dos hotéis que reclamam e tal. Então, a questão da poluição sonora, Caio, eu acho que é uma medida urgente para a gente tomar conta. Não podemos, assim, é que nem o SAMU, ligou, tem que vir em 10 minutos, porque poluição sonora mata, aumenta a pressão arterial, é uma coisa maluca. Uma coisa maluca, o barulho produzido pelos bares, né? Bom, e assistência social e segurança pública? Assistência social. O centro está uma terra de ninguém. Nós temos que dar um encaminhamento para a questão dos moradores de rua, não é? A prefeitura se omite. Eu acho que o Bruno Covas, o prefeito e seus asseclas, eles querem estar de bem com quem faz barulho. Aí não tomam ação nenhuma. Então, o que acontece? O centro, a gente conseguiu trazer muitas moradias, foram construídos dezenas de prédios, alguns foram retrofitados. Precisamos avançar na questão do retrofit no centro, porque a função de escritório já não tem muito a ver agora com esse home office, né? Então é uma questão para ser debatida oportunamente. Já está sendo debatida a questão dos incentivos fiscais para retrofitagem, né? Mas então, Caio, é isso. Nós andamos para trás no lixo, em seus vários aspectos, na poluição sonora e nas calçadas.
a gente queria que consertasse o calçadão. Aí o seu prefeito destina 600 milhões de reais de um dinheiro suado do recolhimento de impostos, que eu acho que é justo pagar impostos na cidade de São Paulo, mas 600 milhões de reais está quebrando calçada onde não precisa quebrar, não dialogou com ninguém, impossível dialogar, nem vou falar do crime do Vale do Anhangabaú, um projeto magnífico do Jorge Wilhelm, que destruíram. Não, pode falar, porque o pessoal tem que saber. Pois é, o Vale do Anhangabaú era um projeto exitoso. Aí inventaram de chamar um arquiteto lá da Finlândia. O que ele entende de São Paulo? Ele esboçou um projeto e gente de interesses escuso enfiou pela goela abaixo do Haddad. E agora, eu tive no começo da gestão do Bruno, quando ele era vice-prefeito, falei, Bruno, esse projeto é um crime contra a cidade. Ele falou textualmente para mim, não, isso não vai acontecer. Saiu, são as tais das forças ocultas, 100 milhões jogados no lixo, não teve audiência pública. Entrei no Ministério Público, a Preserva São Paulo, Eduardo Rubies, entramos no Ministério Público, suspendemos por 7 dias, a sentença da juíza de primeira instância foi magnífica. Chegou no desembargador, ele falou, não, libera, não dá para parar, sem justificar. Coisas do poder público, né? Poder público e judiciário, infelizmente, né, Caio? São interesses que a gente não entende. Bom, o fato é que esse prefeito está gastando 600 milhões, quebrando calçada que não precisa quebrar, e além do mais, não dialoga com as comunidades. As comunidades é que sabem onde é que tem que ser trocadas as calçadas. Então, é uma gestão desastrosa, Caio. Você provavelmente é candidato à reeleição, esperamos que você tenha sucesso. Nós estamos fazendo um projeto para o Distrito Sé e República, mas, entre outras coisas, o lixo tem que ter diálogo com a população e o PSIL precisa ser reempoderado. É uma emergência, as pessoas estão ficando doentes, você recebe muita reclamação como vereador, eu como liderança comunitária, eu fico sem saber o que fazer, é uma vergonha. Então, Caio, acho que a questão da degradação da zeladoria urbana é culpa dessa gestão infeliz que nós temos, Caio. Vamos reconstruir essa cidade. São Paulo é magnífica, mas com um prefeito desse e seus asséculas não vai para frente. Lamentável, Caio. Vou repassar aqui para a Rafaela, só quero fazer uma observação, que, para quem está assistindo, que eu estou dando totalmente espaço para que eles falem, porque eles são lideranças comunitárias que atuam na sociedade civil, não tem vínculo partidário, eles estão falando como cidadãos e como pessoas que conhecem do que estão falando. Tá? E essa questão da zeladoria, das caçambas, das obras no horário fora do horário razoável, PSIL, assistência social, obras no centro, milionárias que não teve participação, tudo isso tem que ser dito. Se sou eu dizendo, vão dizer que eu pego no pé, vão dizer que é questão política, então eu prefiro até que vocês digam. Por isso que eu acho super legal esse diálogo. Caio, vamos resumir o que todos nós falamos. Dá para resumir numa simples frase. Nós estamos abandonados, né? E no caso da gente aqui, todos nós que estamos conversando aqui, talvez a doutora Rafaela, a subprefeitura da Sé, ela vai até a Avenida Paulista, né? Eu não sei se no caso dela, ela discute os assuntos direto com a subprefeitura da Sé. Mas no caso do Carlos, no meu caso, aqui, a gente discute, quer dizer, tenta discutir com a Prefeitura da Sé. E não há nenhum tipo de diálogo, não há nenhum tipo de abertura, não há nenhum tipo de você emitir uma reclamação, alguma coisa assim, rede social até, porque você não consegue falar com ninguém. Né? Eu posto nos grupos aqui do bairro o print do Instagram da subprefeitura e do subprefeito, e peço para as pessoas verem se eles aparecem aqui. Né? Você não vê nenhuma publicação da subprefeitura ou do
Roberto Arantes, senhor subprefeito, se referindo à nossa região, Santa Cecília, Campos Elíseos, a própria Higienópolis, você não vê nada aqui. Então, assim, pô, a gente tem uma Cracolândia, né? E não há nenhum tipo de postagem. O cara fica lá nos mesmos lugares de sempre, é um pouco do Pacaembu, aí ele vai lá para o lado da Liberdade, vai num evento. Cadê o diálogo, né? Eu já tive a oportunidade de falar com ele, fiquei 10 minutos na sala, ele não olha na nossa cara. Pô, você vai falar com um cara que é funcionário público e não olha na sua cara? Como que isso pode acontecer? Né? É bastante difícil. E, assim, o Carlos citou uma frase que eu achei bastante interessante, que ele falou dos interesses, né? E aí, quando você pensa, por exemplo, qual que é o interesse por trás do Minhocão? Porque, assim, a grande maioria da população não quer o parque. Isso eu falo com conhecimento de rede social, de conversar boca a boca, de ir nos eventos. Se 10% da população for a favor do parque, é muito. E quem é a favor não mora aqui. Quem mora aqui não é a favor do parque. Assim, é um gasto excessivo. Qualquer especialista derruba com todos os argumentos a favor do parque. Semana passada, por exemplo, conversei com o Gabriel Rossi, que a gente conhece, que é um puta de um cara bacana. Você lê um texto do Gabriel, um texto do Gabriel derruba todos os argumentos a favor do parque. Você vê que é tudo uma mentira, todos os argumentos são mentirosos. Quer dizer, os moradores não querem, os argumentos não existem, o custo é absurdamente alto. Por que essa forçação de barra? Né? Por que a forçação de barra para fazer o Minhocão? Por que, como o Carlos citou, a poluição sonora, ninguém toma mais atitude nenhuma? Né? Você tem bares aqui na região Santa Cecília, Higienópolis, se multiplicando, ocupam a calçada, ficam até depois do horário, ninguém está nem aí, vocês, a polícia, verdade. Desaparece, a prefeitura não adianta chamar porque ninguém vem, né? Então, assim, a quem interessa tudo isso? Eu falei das obras, por exemplo, e uma coisa que eu até conversei quando o seu gabinete está tentando ajudar a gente com os ofícios em relação a isso, assim, anos atrás, há uns 5 anos, isso ocorreu aqui. Né? A Sabesp aparecia aqui nas ruas do bairro e abrir e fechar os meus buracos durante meses. Até um dia que um funcionário lá, o chefe da obra, nos disse, olha, a empresa ganha mais dinheiro para fazer a obra nesse horário. Pronto. Você pegou isso, nós levamos para a ouvidoria, denunciamos, passou alguns dias, sumiu. Agora está voltando, então, assim, qual que é o interesse em fazer obra de madrugada? É pagamento? É esse que é o interesse? Qual que é o interesse de fazer uma obra do Minhocão que ninguém quer? O que tem por trás? Qual que é o interesse de fazer uma obra no Vale do Anhangabaú gastando horrores? Então, assim, a gente está abandonado pela prefeitura, mais especificamente a Sé, né? E você vê coisas absurdas, quer dizer, são coisas inexplicáveis que estão acontecendo aqui. O Largo do Aroche, que a gente passou por ali, né, o dia que nós estávamos juntos, a própria Marta, que está nos assistindo, que é a presidente do Conselho lá da região, ela mostrava os vídeos, como foi feita a obra. Pô, teve a guia para deficiente visual que parava na parede. Pô. Sabe, assim, você gasta milhões para o cara vir fazer uma obra nesse nível porco. Para onde está indo esse dinheiro? O que está acontecendo aqui na região? Tudo ao contrário do que a gente espera. Oi, estou ouvindo. Quem falou, Caio? Foi o Carlos Beltel? Foi. Caio, você, indo para a política mesmo, porque é política que rege a nossa vida, você é candidato à reeleição, por qual partido e quem é seu candidato a prefeito? Se nós podemos construir junto um programa para a subprefeitura Sé, talvez para a cidade, nessas questões fundamentais, lixo, poluição sonora. Se o lixo é caro, é máfia ou não, é outra questão. A questão é que nós estamos pagando, tem que funcionar. Qual é a sua proposta? Quem é seu candidato a prefeito? Precisamos saber, Caio, quem é seu candidato? Porque pode ser que seu candidato seja eleito. Nós, enquanto sociedade, Rafaela, Bruno, dezenas de companheiros, vamos estar levando nossos planos para os candidatos a prefeito e vereador. Fala aí sobre seus planos, sobre esses assuntos tão dramáticos, Caio. Olha, Carlinhos, a política ela é a arte do possível, né? Eu estava no PSB, que teve como candidato a governador o Márcio França, perdeu a eleição para o Dória. E hoje muitos que votaram Bolsonaro ficam xingando o Dória, não sei o quê, mas votaram no Dória. Então, assim, política é complicado. Eu agora estou no Democratas, eu mudei para o Democratas.
o Democratas não vai ter candidato a prefeito, mas provavelmente vai estar na chapa do Bruno Covas. Quem me conhece sabe que as minhas divergências com o Bruno Covas, e especialmente no centro, são inúmeras. Eu sou contra o Parque do Minhocão, eu sou contra gastar 100 milhões no Vale do Anhangabaú, eu sou contra a forma como o subprefeito da Sé lida com os assuntos. Só para vocês terem uma ideia, eu demorei mais de um ano para conseguir destravar a liberação de estação da bicicleta do Itaú Tem Bici no centro. Ficamos 2 anos sem ter bicicleta compartilhada no centro. Aí você faz um monte de ciclofaixa e não tem bicicleta compartilhada, ninguém vai usar. Então, olha que absurdo. O centro de São Paulo, que é o lugar que tem o estacionamento de carro mais caro, que é o lugar que tem mais transporte coletivo para você chegar e ir, não tinha bicicleta. Aí lutamos e conseguimos. Então, eu acho assim, tem um problema nessa gestão, que quem começou a gestão foi o Dória. Então, o Bruno Covas, até o Dória ser eleito e tomar posse como governador, ele teve que lidar com parte da equipe do Dória. Aí o Dória levou o pessoal dele. E agora tem um pessoal que está com o Bruno, que eu não sei se o Bruno, eu não sei se dizer se o Bruno faz parte dessas decisões, mas tem alguns secretários aí do Bruno Covas que não tem estatura, não tem a menor condição de estarem onde estão. E subprefeitos também. Eu não vou citar nomes, porque senão isso depois me gera um problema de virem me perseguir e encher meu saco. Mas eles sabem de quem eu estou falando. São Então, figuras que são menores do que o cargo em que estão. Por outro lado, tem pessoas ótimas dentro não estou nem falando dos cargos de comando, mas tem pessoas ótimas que trabalham lá o dia inteiro, que são os nossos acessos, coordenadores locais, algum chefe de algum departamento. Eu, efetivamente, não tenho tido nenhum problema de comunicação, mas é porque eu devo ser muito chata e perseverante. Eu mando 10 vezes o mesmo e-mail, 10 vezes a mesma comunicação, e aí uma hora alguém responde e se comunica comigo. Queria elucidar também, Caio, que recentemente eu me filiei a um partido que é o PSD, porque nós somos seres políticos. Desde Aristóteles, nós estamos nos organizando politicamente em busca da felicidade. E porque nada exclui o próximo. O que estamos vivenciando em São Paulo agora é que os habitantes estão sendo incluídos. Eu gostei muito do que o Carlos e o Bruno falaram, eu queria juntar as duas falas num aspecto. Nós fizemos em muitas associações, acho que tem mais de 1 ano e meio, talvez o Carlos lembre, o Bruno, chama-se Manifesto da Sociedade Civil contra a Poluição Sonora. Todos os tipos de poluição sonora, com dezenas de associações assinando o manifesto. E agora, esta mesma poluição sonora invade calçadas. Onde é o lugar do pedestre, se não na própria calçada? Como é que aqui no centro, e alguns outros bairros a gente sabe que existe também, o pedestre tem que dar a volta pela via pública, tem que dar a volta pelo leito carroçável para poder passar, porque tem um grupo tomando toda a calçada, e o pedestre se põe em risco na faixa de ônibus, enfim, qualquer que seja a via de trânsito. A gente precisa lutar, seja desta, nós temos vários meses de gestão ainda, Carlos, nós temos que lutar, nós temos o auxílio, o vereador está lá, o Caio está lá para nos ajudar, para levar os nossos pleitos. Isso independe de partido, independe da boa vontade, do estar fazendo, do ter vontade política de fazer, não é mesmo? E o Carlos falou uma coisa que eu acho importante. Tem que ter um conjunto de compromissos e apresentar para os candidatos. Se o Bruno Covas não aceitar, não vai ter o apoio do pessoal do centro. É simples, porque eu acho que já não vai ter, já não tem. Desculpa, mas ele andou e cagou no centro da cidade. Só atrapalhou a vida do comércio. Nós estamos falando da autoestima de ser paulistano. Matou o centro, matou a nossa autoestima de ser paulistano. Nós reconstruímos essa autoestima em 2001, sabe? A gente tinha orgulho de ser paulistano. Hoje eu acho que esse orgulho acabou. É uma pena. Uma cidade protagonista e criativa como São Paulo, afundada por um prefeito. Lamento, Caio, você tem que apoiar o Bruno. Mas o que eu estou dizendo é que você está colocando a discussão num patamar das ideias, que eu acho que é esse patamar que tem que ser. Não é porque a gente gosta ou não do Bruno Covas ou do outro candidato.
É porque as ideias que ele defende, a prática que ele realiza, não concordo ou não. É assim que tem que ser, não pode ser pessoal. É isso que eu estou dizendo. A minha divergência ela é de ideia. Para mim, você tem que. Eu concordo com vocês. Assim, o centro de São Paulo, ele está perdendo o seu brilho. Ele está se degradando. Porque não tem uma visão, tem uma visão predatória, de curto prazo. Esse Parque do Minhocão aí é um absurdo. Isso é uma coisa de jirico. Qualquer E o idiota sabe. túnel? E o túnel da Rua São Carlos do Pinhal, para propiciar o uso da via pública por um único particular que tem interesse, que é a cidade de Matarazzo. Isso é o maior absurdo. Estou cansada de ser advogada, de entrar com ações, por exemplo, para obrigação de fazer, de fiscalizar um show absurdo na Praça da República, que treme janela até meia-noite. Agora, para impedir uma obra que vai construir um túnel para fazer um calçadão na Rua São Carlos do Pinhal, para que a cidade de Matarazzo tenha um endereço na Avenida Paulista e não na Itapeva. Ó, a gente aprovou algumas leis importantes, aquela do triângulo histórico, que permite incentivos fiscais para recolocar alguns tipos de empreendimentos no centro histórico. Eu propus e aprovamos uma lei que permite o uso de comércio e serviços em praças. São Paulo tem mais de 5.500 praças, que obviamente as subprefeituras não dão conta. Então, o que essa lei, o que a gente alterou na lei do Nabil, que era uma lei focada só em conselho participativo de praça, para ficar briguinha de grupos efetivos para ver quem manda na praça. Eu falei, não, a praça pode ter comércio, pode ter serviço, e a contrapartida de quem fizer comércio e serviço, ela não precisa ser um preço público, pode ser em bens e serviços na praça. Porque você tira a prefeitura da jogada e fala o seguinte, ó, você quer montar um quiosque de sorvete aqui nessa praça? Beleza. A sua contrapartida é cortar a grama, cuidar da luz e limpar. Beleza, a prefeitura já não faz isso, ele vai gerar emprego, vai gerar um movimento, ele vai querer que esteja cuidado para poder ter movimento, e aí você faz um ganha-ganha. É um caminho, a gente tem que começar a fazer isso, gerar, fomentar o empreendedorismo. Criar amor por aquele pedacinho que também é um pouco dele, que ele ajuda a cuidar, claro. Que é o que o Carlos falou, está faltando. Mas até agora não regulamentou. A lei está sancionada e não regulamentou. Ou seja, é só regulamentar. É só regulamentar e abrir a regra para fazer. Por exemplo, na Higienópolis tem lá a barraca do coco, que está lá há um grande tempo e ficou um bom tempo sem grandes contrapartidas. Agora já está conversando para modernizar. Todos os espaços, na periferia, McDonald's já falou para mim que ele tem interesse, ele não monta uma loja completa em Cidade Tiradentes. Ainda não tem demanda ou no planejamento deles não está. Mas ele colocaria um quiosque. Um quiosque numa praça do lado do terminal Cidade Tiradentes geraria 12 empregos para as pessoas de lá, conseguiria manter toda a praça que hoje está toda destruída, a quadra ninguém cuida, etc. Isso pela cidade inteira geraria benefícios para todos. Então eu acho que a gente tem que ter por exemplo, a questão da poluição sonora que vocês estão falando, na minha opinião, som amplificado não autorizado é multado e confiscado. Ponto. Som acústico, tudo bem. Simples você quer que assim. lá? Simples. Você botou caixa de som amplificado lá e você não tem autorização, é multa, na próxima está confiscado. Acabou. Eu acho que a quarentena ela tem mostrado para a gente a incapacidade da prefeitura e seus administradores em conseguir fazer algo, no mínimo, decente, né? Você vê, você liga a televisão num dia, o prefeito decidiu que vai fazer um rodízio meio a meio. Quer dizer, baseado em quê? Aí ele faz aquele rodízio, foi um fiasco total. Aí cancela o rodízio. Agora inventou essa do ônibus. Pode até ser uma boa ideia, mas assim, não pensa nos detalhes. Diz para o secretário que se ele não fizer até o fim da semana, ele está na rua, mas não é assim que se faz as coisas, né? Vai abrir não sei o que de hospital, abre um hospital, mas não está funcionando direito. Então, assim, fica confuso. O comércio, por exemplo, que a gente está vendo, amanhã vai abrir uma parte do comércio e quinto shoppings, quer dizer, vou falar que até dia 15, agora ele já mudou de ideia. A impressão que eu tenho é que cada dia que a gente começa, você põe o pé fora da cama e tem medo do que o Bruno Covas vai falar, porque, assim, todo dia ele muda de ideia, todo dia ele tem uma coisa nova, todo dia ele inventa alguma coisa. A gente aqui no centro, a gente falaram muito, por exemplo, do atendimento ao morador de rua, né? A gente está tentando fazer esse atendimento possível em movimentos. O nosso movimento, que agora tem um braço social, Higienópolis Social, outras instituições que a gente tem conversado para formar uma parceria para atender, que a prefeitura simplesmente não faz nada, né? Tinha um centro de atendimento aqui na Rua Barra Funda, se não me engano, no começo dela ali,
Ele foi inaugurado pelo Dória, passou alguns meses, eles esvaziaram o local, tiraram os equipamentos e largaram lá. No ano passado apareceu na televisão que estava alagado e o diretor da ONG que cuidava era um laranja. Quer dizer, você está do lado da Cracolândia e o centro de atendimento ao morador de rua está abandonado na mão do laranja. Quer dizer, não dá para entender, assim, está bastante complicado essa parte por exemplo, da poluição sonora, né? Concordo com tudo que você falou, mas o problema é os fiscais. Quantos fiscais existem para isso, né? Tá sucateado. Quantas chamadas por dia esses caras recebem? Porque aqui, a gente está aqui no centro, por exemplo, eu tenho um problema com um bar aqui embaixo, a doutora Rafaela tem um problema que ela citou com o bar na Paulista, mas o cara que está na periferia, ele tem um problema ainda maior, porque tem um cara com baile funk na porta da casa dele, às vezes um bar montando um baile funk, quer dizer, o cara vai aonde? Ele tem meia dúzia de fiscais, ele vai no baile funk a 20 quilômetros de distância, ele vai vir no bar aqui no centro. Então, assim, totalmente... E nem tão longe, aqui na Franca, na Peixoto Gomide, está começando a ter essas movimentações de bailes na rua. Não Verdade. Peixoto Gomide, Freicaneca, é infernal. A gente tem que lutar por uma cidade melhor. Não que eles não mereçam lazer e diversão, pelo amor de Deus. Todas as pessoas têm, cada um tem o seu gosto, mas é o momento do poder público, agora na volta da pandemia, reorganizar, porque eu tenho receio, vereador, de uma euforia pela rua pós-pandemia. Eu tenho muito receio desta euforia, que as coisas, em vez de se tornarem pelo menos parecidas como antes, com todos os problemas que nós já mencionamos, seja algo pior, seja algo maior. É um caso a ser pensado o legislativo, encaminhar alguma coisa, porque a euforia vai trazer problemas. Olha, eu acho legal, vocês falaram da dificuldade do diálogo. Eu sou vereador, eu sou de um partido que, em teoria, é da base do governo, e eu não tenho facilidade para falar na subprefeitura da Sé, por exemplo. É claro que se eu mando uma reclamação, uma coisa pontual, o Roberto atende, mas não é um diálogo que flui. Você não vê uma sinergia. E com vários secretários não tem. Então é uma dificuldade grande, que eu que sou vereador, que eu sou um cara que eu não faço quanto pior, melhor. Se fosse do PT a prefeitura, e eu combato o PT, por exemplo, eu não ia trabalhar contra, para ferrar a cidade. Se fosse algo bom, eu ia apoiar. Então eu não lido nessa lógica de base e oposição. Se é certo, eu apoio, se é contra, eu vou contra. Mas assim, até eu estou tendo dificuldade, imagina vocês. Então, eu acho que é isso que tem que mudar. Passar pela urna, ser eleito, ser cobrado, ter rede social que as pessoas vêm e te cobram, isso te ensina muito. Você tem que ser humilde, você tem que estar aberto a ouvir. Claro que tem gente sem educação, tem gente que aproveita a rede social para desopilar o ódio e as frustrações, mas tem gente que realmente está passando por dificuldades, você tem que ouvir, tratar com respeito. Eu e a minha assessoria inteira. E tem secretário, tem subprefeito, tem gente aí no governo que é arrogante, sem educação, não aceita crítica, Muito bem. não está preparado para fazer o trabalho de servir ao público. Isso é muito ruim. Isso, para mim, isso é o mais grave. Isso é o mais grave. Claro, eles são administradores da coisa pública, da res pública, eles são nossos administradores. Eu não gosto muito da expressão gestor, porque eu vejo que o Poder Executivo é administrador da coisa pública que é nossa. E eles têm que responder a nós, têm que dar esse retorno, esse feedback, evidente. Claro que eu sei que é muito mais fácil conversar com os vereadores do que com o Poder Executivo, não tenha nenhuma dúvida. E como vamos fazer essa reorganização pós-pandemia? Fica a pergunta, porque, como o Bruno falou, e eu já tinha falado desde o finalzinho de março, meus funcionários do escritório falaram, o que a senhora vai fazer? Vamos trabalhar, não vamos trabalhar? Falei, olha, agora é cada dia um dia. Nós vamos viver cada dia, amanhã tem uma novidade, depois de amanhã outra, estamos nisso desde março. Todo dia uma novidade, e a população precisa de saúde e precisa da economia funcionando direitinho. Da cidade com pessoas como nós quatro, lutando por elas. Cada um na sua esfera. O vereador nesta condição, nós como líderes comunitários das regiões do centro, de algumas regiões do centro, lutando, fazendo pedidos, atormentando, ajuizando ações,
e levar a cidade para o melhor possível. Porque é isso, não é quanto a pior, melhor. Ninguém erra tudo. Existem gestões anteriores que foram péssimas, mas fizeram corredores de ônibus, ninguém erra tudo. A gente tem que pegar o que é bom e transformar em flores. E o que é ruim, reformar. Tem gente que erra tudo e tem má fé, Rafaela. Tem gente que, além de errar, é má fé, é corrupto. Caio, indo direto para o ponto, eu acho que um dos grandes problemas do centro é a poluição sonora e o lixo. Nem estou falando na questão do morador de rua. Você é jovem vereador, você é muito querido aqui pela comunidade. Infelizmente, né, Rafaela e Bruno, eu acho que os vereadores que a gente confia, salvo o melhor juízo, não cabem nos dedos de uma mão. Falei bobagem? São muito poucos vereadores que estão voltados com o coração para a coisa pública, né? Caio, curto e grosso, qual vai ser o seu programa de vereador para a próxima gestão? Onde você vai pegar pesado que talvez a gente apoie, né? Nós vamos precisar de alguns bons vereadores com bons propósitos e programas. Vamos lá para essa finalização. Você me acompanha desde o início. Eu, quando na última eleição, 2016, eu fui eleito segundo suplente, né? Eu assumi dia 2 de janeiro de 2017, porque eu tive a sorte de estar numa coligação que outros viraram secretário e eu assumi. Eu só virei titular em março de 2019, ou seja, depois da eleição de 2018, quando 2 vereadores viraram deputado estadual e federal, aí as vagas rodaram, eu virei efetivo. Ser suplente me ensinou a trabalhar cada dia como se fosse o último, porque eu não sabia até quando eu ia ficar. Podia ser uma semana, um mês, um ano, porque bastava o prefeito mandar o secretário embora e acabava o meu mandato. Então, eu trabalhei muito no começo ali, tentei aprender o máximo que fosse. Eu acho que 2 mandatos de vereador dá para você completar um ciclo. E é o que eu pretendo, me reeleger e completar 2 mandatos, e aí tem que renovar, acho que tem que oxigenar, tem que vir gente nova, tem que vir gente com disposição, porque cansa. Exercer mandato cansa. É uma coisa que desgasta. Então, senão você perde o idealismo, você perde o brilho. A minha proposta a gente tem que radicalizar nessa questão da fiscalização, e a fiscalização de gasto público. Você retorna dinheiro, economiza dinheiro muito mais do que economizar não usando assessor ou não usando o carro oficial. Eu já provo isso pelo meu mandato. Eu já barrei mais de 60 milhões de mau uso de dinheiro público porque fiscalizei. Acho que se todos fizerem isso, São Paulo já ganha muito. Na questão do silêncio, eu quero brigar por uma lei que estabeleça essa regra do som amplificado. A lei que você, para ter um som amplificado na rua, você tem que ter autorização. Se não tiver, advertência, multa e o confisco. Como você não pode impedir a manifestação artística, porque você entra numa briga constitucional, o artista tem que estar dentro do decibel autorizado, senão ele está irregular por questão de silêncio. Então, isso para mim é uma questão de honra, tem que ir atrás disso. Sobre o lixo, eu estou organizando um seminário com todos os atores envolvidos, porque a concessão, a lei do lixo, os contratos do lixo de São Paulo vencem em 2024. Então, a gente já está esse ano fazendo o seminário para se antecipar, porque os nossos aterros em 7 anos vão vencer. A gente não vai ter mais aterro, que já não são em São Paulo. E essa última troca aqui na região da Bela Vista não foi boa. Essa troca última foi uma troca pro forma, né? Você criou... Mas piorou o serviço. E é um problema difícil. Aí, Rafaela? Olha, não sei exatamente dizer decor, mas o que eu vejo... sabe aqueles sacos que ficam aguardando a coleta final, aqueles sacos dos garis? Vem uma piruazinha, uma picape caindo aos pedaços, recolhendo aquilo de noite, que não devia ter nem autorização da CETA para estar no trânsito do Detran. É algo absurdo. Fora... O lixo em São Paulo, 35% do lixo que é reciclado em São Paulo, ele é feito por cooperativas autônomas e por catadores. A reciclagem oficial é baixíssima. Muito bem. Então, assim, em vez de a gente formalizar logo esse pessoal, né, valorizá-los, e eles vão fazer isso de forma pulverizada, menos poluente, menos invasiva, a gente fica brigando com uma coisa... Eu perguntei para o empresário do lixo, falei, por que você não faz um aplicativo tipo Uber, que na hora que o caminhão vai passar,
o zelador do condomínio sabe que daqui 10 minutos o caminhão vai passar, então ele põe o lixo dali 10 minutos. E evita essa coisa de pôr o lixo, vem a enxurrada, leva o lixo embora, vem o cara, rasga tudo. Aí ele olhou para mim assim e falei, já existe a Sim, tecnologia, é o celular do motorista do caminhão com a abertura do API para quem está nos condomínios residenciais e comerciais. Ele não tem custo nenhum, se falar com ele é simples. Entendeu? Então, são coisas bobas que dá para mudar para caramba a qualidade. Mas, Carlinhos, é isso, é meu foco. E eu vou falar para vocês que, assim, vocês trabalham, como eu, também moro na região central. Eu fui votado em toda a cidade. Nosso sistema não é distrital. Então, eu atendo cidade de Tiradentes, Perus, Sapopemba, Vila Matilde, Parelheiro. Você vai em tudo quanto é canto. Então, como um vereador não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, o que eu penso em fazer, eu acho que isso é a minha missão, é focar na juventude. Eu trago crianças, estudantes, toda semana, 2, 3 turmas diferentes, para mostrar para eles o que faz a Câmara, porque se essas crianças se conscientizam do papel que tem o parlamento, elas influenciam em casa, primeiro ponto, e elas vão se tornar adultos mais capazes de exercer seus direitos. Porque se a gente não tiver formação política, a gente vai continuar indignado, numa roda pequena como nós estamos aqui, cheio de sugestões e ideias, mas a grande massa votando nos Mas mesmos quem de não sempre. gosta de política, Caio, vai ter o risco de ser governado por alguém que gosta de poder. Nós todos temos que nos engajar politicamente, sim. Como candidatos, como não candidatos, como auxiliares de um vereador, como pessoas que vão lá de pires na mão pedindo alguma coisa, mesmo por aqueles que não gostam de nos atender no executivo. Ser político é a essência do ser humano. E Senão eu vamos acho que ser governados assim. e se vocês fizerem uma carta de princípios, de metas, de objetivos da região central, da Paulista, de muito bem. Higienópolis, né, e passarem isso, eu acho que assim, os vereadores, todos os candidatos, seja a gente que está reeleição, gente nova, que assinarem, vão encampar a causa. Nós temos que pautar o debate, porque se a gente ficar Muito bom. esperando os candidatos Verdade. majoritários debaterem o que os marqueteiros decidirem, a gente vai ficar discutindo esquerda e direita, conto da carochinha, Bolsonaro, Dória, a gente vai ficar discutindo coisas que não resolvem o problema. Independente de Não, Bolsonaro, Dória e PT, tem que saber qual é o seu plano para o centro, qual é o seu plano para o lixo, qual é o seu plano para as calçadas e acessibilidade, qual é o seu muito plano para a bem. merenda, não tem mais fraude em merenda de creche, sabe, coisas absurdas que é simples de resolver, basta ter foco para isso. E se vocês conseguirem pautar os candidatos, e eu me comprometo em assinar os compromissos que vocês fizerem, eu acho que não vou ser o Opa, único, muito bom. vocês pautam a eleição. Eu acho que isso é uma oportunidade que a gente tem. É verdade. Muito bom. E a sua menção do voto não distrital ainda é uma pena que isso não tenha progredido no Brasil, porque o voto distrital misto é a nossa solução mesmo. Para o vereador, o deputado, o senador, todos ficarem ligados e melhorando aquele pedacinho que o elegeu, lutando por aquele pedaço. Claro, não que não o faça genericamente, você mesmo falou, tem atendido Cidade de Tiradentes, o centro, etc. Pinheiros, que eu sei, mas além disso, o criar o vínculo com algum pedacinho que o elegeu, lógico. E você saber de quem cobrar, né? Porque o que acontece Claro. hoje, o cara mais votado, por exemplo, na Zona Sul, tem 20 mil votos. Só que num distrito que tem mais de 100 mil eleitores. Então, mesmo ele sendo mais votado, 80 mil não votaram nele. Esses que não votaram nele, votaram em alguém que perdeu. Aí essa pessoa fala, não elegi ninguém. Ela não sabe nem de quem cobrar. Então, o distrital, ainda que fosse misto, faria com que a pessoa, votei no cara do PT, mas ganhou do DEM, eu vou cobrar do DEM. Ele é o meu vereador da região. Então, isso aumenta o accountability, que é a cobrança do eleitor sobre o eleito. Mas é isso. É isso, Deixa eu gente. fazer uma pergunta meio técnica, rapidinho, pode ser, não? Claro, eu estou no tempo de vocês, eu estou em casa e para mim é um prazer. Deixa eu perguntar. Em cima do que a gente falou de zeladoria, eu me lembro que na época do Haddad, eu cheguei a ler algumas coisas de que a prefeitura estava fazendo um plano para unir todas essas concessionárias de telefonia, TV a cabo, Sabesp, Comgás, e fazer um mapa geral com base nas plantas da prefeitura das ruas, para que isso fosse... Você tivesse ali um mapa
todas fazendo mapa junto, daria um mapa definitivo e assim, não corria o risco de ter o que tem hoje da Sabesp vir aqui, furar um cano de gás que ela não sabe o que passa aqui, ou furar um cano de televisão e vice-versa. Você sabe se ainda há algo desse tipo? Se alguém está pensando em fazer isso, se isso foi abandonado, se dá para propor de novo, porque, assim, é uma coisa de gestão, a Rafaela não gosta da palavra, mas, assim, é uma coisa de gestão tão básica, que, assim, você não tem um mapa da cidade, né, tipo... Não meio tem mapa subterrâneo, eu já procurei desde a época do Contru, anos atrás. Vocês lembram daquela empresa que já saiu do Brasil, chamava-se Metrorrede? Ela saiu do Brasil até por problemas de corrupção aqui, que foi revelado lá em Nova York. E eu ouvi um rapaz, uma palestra dele, apresentando a Metrorrede, com uma palavra maravilhosa. Ele dizia que era o Non-Destructive Method, método não destrutivo, que eu vinha descobrir, para a grande decepção, que é chegar de madrugada na rua, furar, recolocar de qualquer jeito a calçada ou a via e ir embora. E está pronto, sem alvará, sem licença, sem nada. Que foi o grande problema dos processos da Metrorrede. É isso, ninguém tem um mapa. Só furar e dar certo. Se não der certo, tá bom também. O Não, mapa... não existe Vocês lembram mapa ano passado, os dois superfície. viadutos que quebraram, o viaduto na Marginal Pinheiros e Claro, na Marginal Tietê, não tinha planta. Por achar a planta de um dos viadutos, estava na casa do filho do arquiteto que morreu, que era o cara da prefeitura. Uma várzea, uma bagunça, assim. Mas muitos desses materiais estão em setores da prefeitura que estão sendo sucateados. O DPH, o próprio setor, a carreira de arquitetura e engenheiro da prefeitura foi destruída. Então, assim, é isso que a gente tem que ter o bom senso. Você, às vezes, tem um servidor que é concursado, que tem um histórico, uma memória da prefeitura, é importante. Não precisa ter uma quantidade absurda, mas tem que ter um corpo técnico permanente que, independente da gestão, fica lá. Porque senão você fica refém disso aí. Entendeu? Agora, o governo do estado, por exemplo, privatizou a Implaza, né? E os argumentos para privatizar a Implaza foi de economia, gestão, não sei o quê. Só que a Implaza tem um acervo que eu não vi durante a privatização o debate sobre esse acervo. Se foi cuidado, ótimo, mas assim, um acervo de pessoas e de documentos. Se você não tem o histórico, como é que você vai fazer uma obra estruturante? O centro de São Paulo, 40% da água potável da Sabesp perdida em vazamentos no centro de São Paulo. 40%. E a Sabesp diz que não consegue consertar porque tem sítio arqueológico, tem prédio tombado, tem calçada que não dá para mexer. Então, essa bagunça de documentos. Você Aí eles tocou descontam aqui no bairro, né? Você tocou num assunto bem importante duas vezes, um via DPH e agora as coisas tombadas. Não está na hora, vereador, da gente ter uma legislação mais simples para que o dono de imóvel tombado tenha orgulho disso e não ache isso um fardo? Que eu faço parte da APIT, que é a Associação dos Proprietários e Protetores de Imóveis Tombados, junto com a Célia, Cristina Oca, o professor Carlos Blaut, o professor Dabos Maluf, e a gente tem discutido. Não está na hora nós incutirmos, através de legislação, um orgulho de ser dono de imóvel tombado? Porque todo mundo abandona porque é um fardo. É um fardo para uns e é uma oportunidade de fraude para outros. Inclusive, já fiz uma denúncia de vários imóveis tombados, que o tombamento foi feito sem critério, o dinheiro foi pago para a pessoa, e aí você tem um negócio uma transação de potencial construtivo aí, que você negocia o valor da indenização. Teve um imóvel lá na Zona Sul, que era um casebre que foi tombado, e o imóvel tem 20 mil metros quadrados, tombaram o terreno inteiro, por causa do imóvel de 200 metros quadrados. Então, assim, é complicadíssimo isso. O Compresp, que é o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, por exemplo, a Câmara tem uma vaga lá de vereador e de suplente. Ninguém liga para isso, quem que indica, é meio que prêmio de consolação para vereador que está aposentando, é um negócio assim que não... Então, eu acho que a gente tem que rever isso, é muita coisa, né, Rafaela? A gente tem que... Tem que rever, a região central ficou um pouco abandonada, uma parte por conta desses problemas. IPTU verde, tinha que ter IPTU verde, você dá isenção de IPTU para quem faz teto verde, para quem ajuda a reduzir o calor da cidade, absorver água de chuva.
Você tem que estimular. Eu sou contra você intervir e obrigar as pessoas, o particular, a fazer alguma coisa. Você tem que premiar aquela postura que você almeja. Então, eu sou a favor de criar selo. Cria selo. O selo da sustentabilidade, quem aderir àquilo ali recebe um benefício. O selo verde, o selo do patrimônio tombado também. Quem mantém uma fachada fica isento. A lei que o Kassab fez vigeu por 10 anos, não foi isso, Carlinhos? E aí venceu, não renovou, e aí Sumiu. vários condomínios fizeram a reforma e se ferraram, não conseguem, agora tem que pagar o IPTU, é uma baita sacanagem, porque o particular cuida do patrimônio. E as exigências do Compresp e do DPH, às vezes, são um pouco absurdas. Eu participei de alguns projetos para pedir a lavagem e recuperação de fachada. Então, tem que levar X metros quadrados da pastilha antiga, da que vai ser recolocada, para ser examinada. Uma exigência muito maior do que a necessária, tecnicamente, porque um bom arquiteto sabe a diferença, 2, 3 pecinhas, ele vem na obra, ele olha, reprova, manda desfazer, do que ficar com um tanto burocrático a mais. Eu queria fazer um parênteses para vocês. Claro que o tom aqui foi mais de crítica, até porque vocês lidam com os problemas da região, a realidade, o dia a dia. Então vocês não vão ficar adorando. Vocês não estão na política, na Câmara. Vocês não têm que fazer média. Eu tenho que fazer um pouco mais de média. Faz parte da minha função também. Eu não posso ser tão agressivo. Mas eu quero fazer aqui um reconhecimento. O secretário de Transportes, o Edson Caram, é um dos secretários que atende. Toda vez que eu entro em contato, ele me É responde. verdade. Ele dá a resposta sim ou não fica enrolando, se não dá, ele fala, cara, não dá. E ele está tentando resolver um problema que eu trouxe do sindicato do resíduo da construção civil. Olha, para vocês terem uma ideia do tamanho do problema. O Sinduscom, que é o sindicato da construção civil patronal, ele força a prefeitura a manter uma regra de volume de carga para caçamba e caminhão que transporta caçamba única. Então, seja reciclável, que é papelão, coisas mais leves, seja resíduo sólido de construção civil, é o mesmo volume. E o que isso acaba acarretando? O caminhão caçamba cheio de resíduo de concreto da construção civil, ele fica muito mais pesado do que um de reciclagem. Então, o que está acontecendo? Os prestadores desses caminhões estão tendo prejuízo porque os caminhões quebram, o asfalto arrebenta, não tem asfalto que vence, você tinha que andar com 12 toneladas, andando com 18, com 20, arrebenta, as pontes e viadutos arrebentam. Então, olha que loucura. Um lobby de um sindicato para ter uma economiazinha, porque vai, em vez de pagar várias viagens, paga uma só e entuba no caminhão um volume muito maior, está gerando um prejuízo para o asfalto, para a estrutura das pontes e viadutos, das avenidas, Calçada. absurda. Então, isso não pode. Aí o secretário está brigando para a gente mudar isso. Então, imagina esse nível de problema espalhado pela prefeitura, com lobistas de interesses menores atuando em tudo. Essa é a nossa dificuldade, entendeu? Eu tenho que dizer também, em favor do secretário mencionado, que nas questões do carnaval, ele atendeu a nossa associação muito dignamente e trouxe algumas soluções para algumas ruas que foram maravilhosas. Não posso negar que foi solícito e resolveu o problema. No caso específico, era a 3 de maio, na área das cantinas. O carnaval, a gente podia fazer Caio, uma live só sobre ele, porque tem tanta crítica ao Outro dia. carnaval que, pelo amor de Deus, viu? Eu acho que a conclusão, como falava o velho Rabino, a doença nós já sabemos, agora nós precisamos da cura. Então, o Caio, jovem vereador, candidato à reeleição, você tocou num ponto importante, Rafaela, Bruno e os companheiros do Renova Centro, das diversas instituições do centro, né, associações. Nós precisamos fazer uma proposta única em relação a essas doenças que nós temos, que perpassam governos, que nem o lixo, a poluição sonora. E eu acho que nós temos, viu, Rafaela e Bruno e outros companheiros que estão nos ouvindo, fazer uma proposta, levar para todos os candidatos a prefeito e a vereador. E olha, eu não tinha pensado nisso. É lógico que em eleição se assina até nota promissória, né? Mas não deixa de ter. Quem foi que falou que não ia renunciar e registrou em cartório e renunciou?
o José Serra, o Maluf, ele político é fogo, né? Político sem compromisso. Mas eu acho que é isso, Mas nós viu, temos, como o companheiro? Caio E a falou, sua que ideia eleger quem tem é boa. compromisso. O Mas Caio falou, nós vocês Sim, podem pautar o por debate, isso. Carlinhos. Mas, Pautar o Rafaela, debate. nós fizemos passar a peneira, fica quem fez alguma coisa, fazer um muda quem não projeto fez. único. E vocês têm Sem que dúvida. pautar o Vamos debate. trabalhar junto, Rafaela. Essa é a proposta. Vamos. É isso, é pautar o debate. Claro que vai ter gente que vai falar, vou fazer, concordo, depois vira as costas e não vai atender. É porque o político ele pensa muito nisso, no voto. Oxe, E é por isso que a no região voto. central fica largada. Porque a região central é IDH alto, é uma população com opinião muito formada, não vai votar por qualquer coisinha. Então não é um voto que você consegue arrebanhar, às vezes com demagogia ou com um assistencialismo. Então esse voto é um voto que é caro no sentido de tempo e energia que te cobra ali para dar. Eu, como moro na região central, e eu entrei na política pelas redes sociais, eu não faço essa distinção. Eu não tenho como competir na periferia, onde a pessoa está desempregada, às vezes está desesperada, aí chega um outro candidato e emprega todo mundo. Eu não tenho como competir com isso. Então, tanto Não lá tem. como no centro, eu trabalho com conceito. Se você concorda com o conceito, se você acredita que a política constrói-se no diálogo e na luta concreta, eu sou uma opção. Se não, eu não vou prometer o que não dá para fazer, porque aí é Mas demagogia. essa política velha já foi. Agora nós temos que. Quem é bom, quem está se propondo, quem tem a pauta e algo concreto, tem que permanecer. E renovar o resto todo. Porque não dá mais. O pessoal já não aguenta mais as coisas, como o Carlos falou, assina e não compre. Tem que ser alguém que está próximo, alguém que está realmente trabalhando. Ou que Vamos as fazer esse pessoas trabalho. conhecem e trabalhem. Vocês falaram muitos temas legais, Carlinhos. Ó, se explicarem, ó, lixo, calçadas, e aí envolve acessibilidade, que tem várias colegas aqui que estão comentando e falando disso. Realmente, o centro é uma vergonha. A pessoa não precisa ser idoso ou com problema de mobilidade, não. Qualquer um está sujeito a cair no centro. É uma vergonha. As calçadas todas esburacadas, com desnível. Vocês falaram do psil, do barulho, da assistência social, população de rua. Falaram da questão do tombamento, os consegues, uma integração melhor dos consegues, que tem um papel importantíssimo. Enfim, recap, concessionárias que fazem o que bem que entendem, ninguém multa, ninguém vai atrás, ninguém faz nada. Obras faraônicas que são contra a vontade da população e são priorizadas porque alguém lá que sentou na secretaria falou que tem que fazer um engabaú e faz, para ter o troféu. Tomara que fique bom, 100 milhões de reais, né? Tomara que fique bom. Mas pelo que eu estou vendo lá, é uma obra que é o que o Carlinhos falou. São 118 fontes luminosas, um padrão dinamarquês, para um centro de São Paulo que tem 30 mil pessoas em situação de rua, Cracolândia e lixo. Como que você vai conciliar isso? Espero para Ainda ver. não entendi, eu ainda não entendi, mas vamos esperar. Mas você veja, só do papo aqui, nós quatro, já saiu umas 10 ideias de projeto de lei. Desde o mapa, soluções, né? desde o que a doutora falou das fachadas, o que o Carlos falou sobre o lixo, só daqui da live você já tem umas 10 ideias de projeto de lei. Não é difícil, quer dizer, não porque nós aqui somos extraterrestres que sabemos ter ideias. Se você pegar, tem muita gente boa aqui na região, se você pegar para conversar e ter ideias, né? Mas como você falou, não há diálogo, né? Não há nenhum tipo de diálogo. Inclusive, assim, no nosso caso, por exemplo, que a gente tem esse movimento aí já há 9 meses que a gente toca esse movimento, a gente, graças a Deus, pessoas bem legais, né, em algumas instituições estatais, de segurança, etc. Mas você vê, a gente tem problemas na porta de casa, né? Instituição do bairro, como que você precisa de auxílio de uma instituição do bairro, você não tem. Você falou da presença sério. Pô, você fez uma live com a Marta outro dia que foi muito boa. A Marta faz um trabalho espetacular. No nosso aqui, não há ação nenhuma, quer dizer, ainda tentam, sei lá, não é bastante complicado, a gente não consegue, então a gente dá as caras e vai por nós mesmos, né? Não temos uma associação de bairro, então a gente está criando, essa vai ser a associação, e a gente está vendo que muita gente quer fazer, entendeu? Muita gente quer ajudar, muita gente tem boas ideias, e
Só que a pessoa olha e fala, como está a política hoje em dia, você falou no começo, essa discussão, tudo é cobrança, né? A pessoa não se mete, fala, eu não vou lá falar com o vereador, não vou falar com ninguém, porque não adianta, porque ela não conhece. Né? E Infelizmente, o todo brasileiro... mundo, se a pessoa é Bolsonaro, se ela é Dória ou se ela é PT, ela quer calçada acessível. Se ela não quiser, ela é uma idiota. Se a pessoa, não importa qual é a matriz ideológica dela, ela quer iluminação boa na rua dela. Ela quer que as concessionárias não façam esse absurdo de destruir as ruas. Então a gente tem que pegar os pontos em comum e se unir, porque se a gente não fizer isso, a Claro. gente vai perder, é o perde-perde. A gente perde por causa de briga ideológica, não é o caminho. Não, essa polarização não serve para a nossa cidade, que nós estamos com os mesmos problemas, estamos com diversos problemas, buscando soluções. E quando há uma solução, é como o vereador falou, a solução é boa para todos, independente se veste de preto, vermelho, verde, amarelo, azul e branco ou de bolinha roxa. Eu É isso acho aí, que um gente. papel que a gente tem também, nós que somos de associações de instituições, é você explicar para a pessoa como funciona o sistema, né? Então, assim, você entra na página do Caio, que é vereador, tem gente cobrando que ele faça algo estadual, né? Ele não vai, não é a prerrogativa dele. Você entra nas páginas de deputado estadual, federal, que acompanha, tem gente reclamando que o cara não faz nada pela prefeitura, aí você vai na página do estadual, a pessoa está reclamando que quer que ele faça algo no Congresso, quer dizer, a maioria das pessoas, ela não tem muita noção para quem reclamar, né? Então, assim, estou com um problema aqui na rua, vou no deputado. Não é o deputado, é o vereador, né? Assim como tem problema, você vai reclamar com o vereador, não é com ele, é uma coisa mais acima. Então, assim, eu acho que um dos nossos papéis, e que a gente tem tentado fazer também, é essa indicação. Né? Então, E olha, o pequenos, e problema é pequenos assim, gestos, assim, assim. pequenos gestos fazem toda a diferença, tá? A gente na Câmara aqui, uma bobagem que eu briguei muito, foi para acabar com o copo plástico descartável. No meu gabinete eu botei caneca, briguei com o presidente, ele baniu. A gente parou de comprar e descartar 14 mil copos plásticos por dia na Câmara. Iam para o lixo. O custo nem é alto do copo, é um copo baratinho, mas ele vai para o lixo, vai fazer o quê no lixo? Vai entupir lá o manancial, vai entupir o aterro. Um gesto pequeno que lutou e a Câmara abraçou. Na, na pandemia, por causa do isolamento, a varrição na cidade teve uma queda no volume de lixo de 50%. O que isso quer dizer? Se a circulação de 50% das pessoas diminuiu, quer dizer que basicamente todo mundo joga lixo no chão. É um hábito cultural nosso. Caiu pela metade a circulação, caiu pela metade o lixo para ser varrido. É claro que Muito deve ter bem. algumas nuances que mudam, mas é cultural, nós temos que mudar isso. Cuidar da nossa cidade. Eu fiz a lei do xixi que multa quem faz xixi na rua, vieram me criticar. Eu falei, cara, você não vai numa festa na casa de alguém e porque só tem um banheiro, você não faz o xixi no vaso da pessoa, você espera. Você não faz lá no sofá. É claro que quando você faz um evento tem que pôr banheiro, você tem que se conscientizar, mas é o básico, gente. Cuidar do espaço público. Não é isso não é papo furado, isso é amor pela sua cidade. Você tem que ter isso também. A gente precisa trabalhar bastante, é o que a gente tem feito aqui na região, para as pessoas criarem amor e até cobrar dos outros. Você vem passear na Paulista, no Bexiga, no Orione, você tem que ter amor, não vem aqui para depredar, para usar, sentar em cima da planta. A gente tem visto aqui na Paulista, aos domingos, árvores inteiras penduradas de mochilas pesadas. Para que isso? A gente tem que ensinar, tem que a ter amor. Como é que aquele serzinho, uma árvore, vai ficar um porta-mochilas no domingo? Não tem condições, a gente tem que preservar, ter amor, cuidar. A cidade, como o Bruno falou, tem que aprender esse amor. Tem dificuldades, como o Carlos falou, pessoas que trabalham contra, mas a gente tem que lutar mesmo. A E é por união isso que eu é aposto essa. nas crianças, Rafaela. Eu aposto nas crianças. Eu trabalho com eles. Tem colega meu que fala assim: pô, você perde seu tempo com criança do ensino fundamental, eles não votam. Aí eu digo: como perder tempo? Esse criança é o futuro. Eu invisto Né? tempo nele porque é ele que vai fazer a mudança. Ele vai falar com o pai, com o irmão, com a mãe. E quando ele for adulto, ele já não vai reproduzir esse padrão. E nós temos que dar o exemplo. Eu vi aqui um comentário que a população joga no lixo porque vê lixo em todo lugar. Me desculpe, isso não é justificativa. Não é Essa é justificativa. é a teoria da janela quebrada, mas quem gosta vai lá, conserta e preserva. Nós temos que fazer a nossa parte, por menor que seja o gesto, não jogar o lixo pela janela, não jogar o lixo no chão. Se puder separar o lixo, separa. Se puder comprar
usar copo, caneca reutilizável, usa. São pequenos gestos, gente, que faz a diferença. Mas, gente, brigadão, o papo foi muito bom. A gente está mais de 1 hora aqui, 1 hora e 20. Que foi bom mesmo. Passou super rápido. Eu quero agradecer a vocês pela oportunidade. Se a gente puder retomar esse assunto daqui, sei lá, 15 dias, 1 mês, e falar novamente. Parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês são cidadãos que dedicam o tempo de vocês para lutar pela cidade, pela sociedade, voluntariamente, se organizam e lutam por causas. Admiro muito isso. E vocês são muito importantes para as mudanças que vão acontecer. O político não faz nada sozinho, nem prefeito, nem vereador, ninguém. E a sociedade civil tem que se unir em causas comuns. E quando a gente divergir, tem que divergir com respeito. A gente tem que dar esse exemplo de civilidade e é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Fizemos críticas aqui, mas não xingamos ninguém, não falamos ataque pessoal a ninguém, e críticas pesadas que vocês fizeram aí, mas no mérito do que tá, de ações que vocês discordam. Então, parabéns mesmo, obrigado pela oportunidade. Eu queria agradecer o convite, a oportunidade. Realmente temos que estar muito abertos ao diálogo, a dar as mãos, não importa se é de bolinha roxa ou de xizinho amarelo ou de preto com roxo. Nós temos que nos dar as mãos e criar uma pauta para esta cidade, para melhorar. E finalizar reiterando os parabéns. Se a gente pôde ajudar na sua festa de aniversário online, foi essa aqui, parabéns. Valeu. Eu também quero agradecer muito o convite. A gente se conhece aí faz um tempo, desde que eu comecei o projeto da Praça Marechal, né? Que você sempre tentou nos ajudar aí da melhor forma. Você tem acompanhado o nosso movimento desde a criação dele até hoje como ele está. A gente sempre se encontra nos consegues, em eventos, enfim. Então, a gente quer fazer algo bem legal aqui para a região, uma coisa grande. Graças a Deus, o nosso braço social está crescendo muito nessa época de pandemia, a gente está fazendo muita coisa legal, muita coisa bacana, envolvendo os moradores. Eu acho que isso é o principal, né? A gente não quer fazer por nós, eu aparecer, o próprio Sodré aparecer, nós queremos engajar as pessoas. Eu acho que o nosso grande desafio, em qualquer associação que nós tenhamos aqui, nós somos 3 representantes, é engajar as pessoas, é fazer as pessoas fazerem o movimento e ver que é possível conseguir alguma coisa. Pode não ser o que elas sonham, que é muito grande, mas já é alguma coisa. A gente precisa que as pessoas sejam engajadas e que participem de tudo isso conosco. Sem as pessoas, a gente não consegue nada. Então, obrigado de novo, parabéns. Aproveite aí se tiver um bolinho. Tem um bolinho, vou até mostrar para vocês verem o bolo aqui. Só para fazer inveja, né? Para dar vontade. Estou com o bolo aqui. Tá aqui, ó, Carlinhos, um bolinho aqui que... Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muito trabalho por São Paulo. Viva São Paulo! Valeu, Carlinhos. Vamos recuperar essa cidade. Rafaela, Bruno, companheiro que estão nos ouvindo, vamos fazer uma proposta em conjunto, nada de novo sob o céu, apenas coisas simples. Um lixo adequadamente coletado, uma assistência social que dê resposta, um psil que não deixa a gente maluco, e esqueci da cidade limpa, que esse prefeito nem sabe o que é cidade limpa, que foi uma conquista maravilhosa. Então, boa sorte para todos nós, porque São Paulo é uma das capitais mais vibrantes e isso ninguém tira da gente. O povo mais simpático das grandes metrópoles. Viva São Paulo! Valeu, gente. Viva! Abração. Tchau.